por que é tão difícil ter uma relação saudável com a comida, largar os alimentos ultrapalatáveis que a gente fica super alegre comendo, mas depois se sente culpado por isso. Nessa aula, eu quero te explicar o porquê nós precisamos lutar contra a gula. Tanto você que tem um transtorno de compulsão alimentar ou algo que te faz comer de forma desordenada, e para você que não tem, mas precisa melhorar sua relação com a comida. Eu sou a doutora Andressa Juliani, médica e terapeuta, focada em saúde mental e comportamento. Antes de continuar, eu queria te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e curtir esse vídeo. Eu espero muito que te ajude. Toda semana tem vídeo novo aqui sobre assuntos que realmente importam: saúde mental, comportamento e desenvolvimento da personalidade. Bom, eu sei que esse assunto é super polêmico, porque a gula é uma coisa muito normalizada na nossa sociedade, né. Tem até um meme, assim, na rede social que diz assim: "Ah, o mundo se acabando em Monjaro e eu aqui, comendo um bolo, assim, ou qualquer coisa super calórica". Enfim, nós normalizamos essa questão da gula, porque a nossa sociedade ela é muito hedonista, ela sempre busca ali o prazer, e a comida nos dá muito prazer, né. E em nenhum momento eu quero que você pense que eu estou te falando para não ter prazer em comer, pelo contrário. Se as nossas emoções estiverem ordenadas e nossa relação com a comida for boa, nós podemos sim sentir prazer em comer, comer uma boa comida, se sentir feliz, confraternizar. Mas a comida, ela não pode ser um fim em si mesma. E é isso que eu quero te explicar e te mostrar como melhorar essa relação. Bom, eu digo que a nossa sociedade normaliza a gula porque, por exemplo, eu já vi muitas pessoas, né, rindo muito ali de: "Ah, eu comi demais, eu tô estufando, nossa, hoje eu vou num rodízio, eu quero comer até morrer", enfim. Então é muito engraçado, né, as pessoas falando ou, por exemplo, da bebida, porque a gula inclui a comida e a bebida, né. "Ah, eu vou beber tudo que eu puder beber, eu paguei um open bar aqui, então eu vou encher a cara", enfim. Então, assim, o excesso de comida e bebida é uma coisa muito comum para nós como sociedade, e por isso, muitas vezes, nós não refletimos como a gula, ela tem nos adoecido psicologicamente. Então, o que é a gula? É a tentativa de satisfazer uma fome, né, e muitas vezes é uma fome emocional, relacional, espiritual. E em vez de como nós não paramos para olhar para dentro de nós, em vez de notar a fome profunda que nós estamos sentindo, nós achamos que é uma fome de comida ou de bebida, e acabamos aí caindo na gula. Então, muitas coisas que eu tirei dessa aula, eu tirei de várias referências, mas um dos livros que eu queria indicar aqui é esse que se chama Deuses Feridos. É interessantíssimo, fala de vários vícios, assim, né, e de anseios também do coração humano. E um desses vícios é da gula, né. Então, assim, nós nunca conseguimos satisfazer com aquilo que nós não queremos de verdade. Então, se o meu problema é psicológico ou se o meu problema é relacional ou social, eu posso comer o quanto for o alimento mais gostoso possível, a melhor coisa do mundo, feito pelo melhor chefe, que eu não vou me sentir satisfeito, porque não era isso que eu de fato queria, que eu de fato precisava. Então a gente espera, né, a próxima ida à geladeira, a próxima ida ao bar, a próxima saída que eu vou ir para um restaurante, para um café, enfim, para uma lanchonete, para que eu preencha aquele vazio que eu acho que é de comida, né, e no fundo não é. E aí você me fala assim: "Andressa, mas eu tenho compulsão alimentar, eu tenho uma doença, eu tenho um problema, ou então eu tenho transtorno bipolar, que me faz ter compulsão alimentar, ou então eu faço um tratamento com medicações que me fazem ter mais avidez por comida, mais avidez por doce ou mais compulsão alimentar". Então, assim, eu não tenho que lutar contra a gula não, eu tenho que lutar é contra um transtorno. Então eu quero te dizer que você, que tem um transtorno, mais ainda, você precisa melhorar o seu comportamento e conhecer sobre a gula, porque você não tem opção. Por exemplo, uma pessoa que tem transtorno bipolar, se ela quer ficar bem, ficar estável e ter qualidade de vida, não existe opção de beber, não existe.
você tem que retirar o álcool da sua vida. É o melhor que você faz por você. "Ah, mas não aconteceu, eu bebi", enfim, e eu imagino que deva ter sido péssimo. Você desestabilizou, né, você entrou em um novo episódio de humor, ou você ficou muito mal, fez mal às outras pessoas ou a você mesmo. Então, assim, você que tem um transtorno de compulsão alimentar ou algum outro transtorno mental, você ainda mais precisa escutar sobre isso e eu quero de fato te ajudar aqui. E você que não tem também. Então, assim, você que não tem, você também precisa viver bem e viver melhor essa relação com a comida. Então, eu preciso parar e me perguntar assim, de que é a minha fome, né? De que eu tô com fome agora? É o estresse? É um casamento que tá ruim? É o meu relacionamento que tá péssimo? É a minha falta de intimidade que eu tô tendo ali no meu relacionamento que faz eu descontar tudo isso na comida, porque eu me sinto ali consolada, eu me sinto acompanhada quando eu tô comendo e comendo muito? Por que que eu tô bebendo? Eu tô bebendo por quê, né? Eu tô desempregado? Eu tô sem família? Eu tô sem amigos? Assim, é o momento que eu me sinto bem? É o único momento, então a bebida, assim, é o único momento que eu tô me sentindo bem e eu tô sem nada, já tô me sentindo fracassada de tudo e é por isso que eu tô bebendo? Então, assim, você não tá tratando o seu problema, né, quando você está comendo ou bebendo por outros motivos. Pelo contrário, né, você tá mascarando aquele problema e criando um problema maior ainda, por causa da incapacidade de resolver aquele problema. Então você precisa de fato tratar, e não criar um outro problema, né. Por exemplo, aí você me pergunta também, o tratamento para perda de peso, né, ele é importante? Você está dizendo que você discorda, que a gente só tem que controlar a agulha, que tá ótimo, tá tranquilo? Pelo contrário, gente, eu sou super a favor, super a favor. Eu acho que inclusive é revolucionário essas novas medicações aí para tratar a obesidade, quando bem indicadas, eu acho, assim, incrível, né. Eu já vi pessoas com a vida transformada, a autoestima, a qualidade de vida e a própria saúde transformada depois de intervenções para a obesidade. Eu não sou contra não, sou super a favor. Só que o que eu vejo, por causa do nosso descontrole comportamental, as pessoas começaram a usar essas medicações, essas outras intervenções, de forma extremamente desordenada também. Ou então elas usam essas intervenções, têm um resultado bacana e bom, mas depois, pela falta de controle ali no comportamento e pela falta de vigilância em relação à gula, a pessoa vai e volta, né, a ter obesidade de novo, a ganhar aquele peso de novo, enfim. Então, se não há uma educação da vontade, não adianta, né, não vai adiantar nenhum tratamento. Então por isso que a gente precisa tratar a raiz do problema. Então, existe uma porcentagem muito grande, por exemplo, de bariátricos que voltam a ganhar a mesma quantidade de peso ou até mais depois da cirurgia. E olha para você ver, uma cirurgia tão séria, tão complexa, tão assim, que deve ser muito, muito bem indicada, né, e tudo, e há uma porcentagem de reganho muito grande, justamente porque as pessoas não valorizam essa educação da vontade, esse preparo para a cirurgia, né, então isso é muito importante. Então, assim, quando a gente tem um vício em comida, um vício em bebida ou um vício em qualquer outra coisa, a via para esse vício, para todos os vícios, é muito parecida, salvo algumas exceções, né. Mas, assim, a via para o nosso cérebro se viciar em alguma coisa é muito parecida. Então, a gente acaba tratando de forma muito parecida algumas compulsões, alguns vícios, com medicações muito parecidas. Então, assim, a gente precisa ter um autocontrole em certos vícios, porque quanto mais a gente se vicia em algo, mais a gente está propenso a outros vícios. Isso é até meio que senso comum, né? Ah, não sei o quê, não bebe não, porque a bebida eu primeiro passo para outras drogas. E tem gente que acha isso um absurdo, né? Ou então assim, ah, não, não faça isso não, porque daqui a pouco você está viciado em outra coisa. E isso é verdade, assim. Quando a gente abre exceções, quando a gente abre um comportamento para uma coisa, é muito mais fácil que a gente abra para outra. Então, se eu sou viciada em comida, é sim mais fácil que eu seja viciado em outra coisa, em jogo, talvez em rede social, talvez em bebida,
talvez em algumas outras substâncias ou em outros comportamentos. Então isso é bem importante, né. Então assim, não é ruim satisfazer o prazer com a comida, não é ruim sentir prazer com a comida, o ruim é essa coisa desordenada. Então algumas pessoas, elas são, assim, abençoadas por Deus. Algumas pessoas não têm dificuldade com a gula. E é muito interessante conhecer pessoas assim, né. Elas não têm, naturalmente, assim, é uma pessoa que fica mesmo sem comer, que, tudo bem, né, eu tenho um brigadeiro ali, eu vou comer só metade, outro dia eu como outra metade. Tem gente que é assim, mas infelizmente tem gente que tem muita dificuldade com a gula, tem muita dificuldade de controlar essa questão alimentar, né. Então, assim, a tendência para ser guloso, ela é uma coisa realmente de cada pessoa. E existe uma forma de nos aproximar da comida que é doentia, né, e a gente precisa o primeiro passo é reconhecer: a minha forma de me aproximar da comida, ela é doentia? A gente vai buscar uma ajuda lá da filosofia clássica para entender o funcionamento da gula e para a gente analisar como é que está a nossa relação com a comida. Então, o primeiro tipo é a quantidade, né. Então eu sou guloso pela quantidade. Então eu como muito mais do que eu precisava, eu já tô ali super satisfeito, mas porque tá gostoso eu tô colocando mais comida para dentro. Esse é o primeiro tipo de gula. O segundo é uma gula de que tudo precisa ser extremamente ultra palatável. Tudo tem que ser muito gostoso, porque senão eu não vou comer. Isso também é um tipo de gula. O terceiro tipo de gula é que as coisas precisam ser extremamente bem preparadas. Se não for desse jeito aqui, eu não como. Se não for tudo extremamente requintado, eu não como. Ou se não for tudo extremamente preparado, feito desse jeito aqui, dessa outra forma eu não como. Nada simples me basta, né. Então esse é um terceiro tipo de gula. Uma coisa que eu queria pontuar é que existe um transtorno mental que se chama ortorexia, que é um transtorno obsessivo, né, e desordenado das pessoas que precisam se alimentar excessivamente bem, né. Então, até quando nós queremos fazer um bem, nós podemos corrompê-lo, talvez com transtornos ou talvez com maus comportamentos. Então, por exemplo, uma pessoa ortoréxica é aquela que ela não consegue, né, ela vive tensa, ela não consegue abrir a mínima exceção, ela tem que ler o rótulo de tudo, ela tem que saber a procedência de tudo. Ela vive extremamente, assim, alerta quanto à comida, e isso é a ortorexia, né. Então, essas pessoas que têm ortorexia, elas têm uma necessidade de controle muito grande, né, sobre tudo o que está acontecendo ali ao redor da comida, e elas têm mais propensão a desenvolver ansiedade, principalmente o toque, né. Então é muito comum que pessoas que têm ortorexia tenham um toque também. O quarto tipo de gula é o modo como eu como. Então, assim, se eu como de modo voraz, parecendo que a comida vai sumir da minha frente, parecendo que o mundo tá acabando, como dizem as nossas mães, né. Então eu como, 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 eu não me importo com as outras pessoas, né. Eu não tô nem aí se as outras pessoas já comeram, eu quero comer, eu quero comer, eu como de modo voraz, então é o quarto tipo de gula. O quinto é quando eu como antes do momento adequado. Então eu me adianto, eu como antes, eu não espero a hora, de novo, eu não espero pelas outras pessoas. Então isso é uma questão muito importante da gula, os 5 tipos de gula. E aqui, por que que é ruim ter gula? Tá, Andressa, você tá sendo super moralista aí, isso é coisa de gente religiosa. Não é não. Então, assim, a primeira coisa, né, que é óbvia: peso, autoestima, né, saúde, as próprias questões físicas, as limitações que a obesidade nos oferece. Então, a primeira coisa é física mesmo, todo mundo sabe, todo mundo vê. Por exemplo, se você é uma pessoa gulosa com a bebida, especialmente com a bebida alcoólica, a gente sabe todos os malefícios que tem aí, de cirrose a outras doenças, hepatite, enfim, que, o álcool traz. Então a primeira é essa questão física, né, de saúde. Você fica vulnerável, né, a outras substâncias. Se você consome álcool, você fica mais propenso a consumir outras substâncias.
Outra coisa que por que é ruim ter gula, uma lentidão psicomotora. Então você fica mais lento, né. Se você é uma pessoa gulosa, especialmente se você consome uma quantidade muito grande de açúcar, né, de carboidratos ruins, você fica mais lento, né. Quem que já tentou estudar após bater aquele pratão no almoço e não rendeu nada, né. Isso não é coincidência, tá. Isso é ciência. Então, assim, a vida intelectual, ela também fica prejudicada. Acabei de falar aqui do estudo, né, mas uma vida intelectual, ela é prejudicada sim, se você é guloso, se você não tiver controle alimentar. Você não consegue estudar, você não consegue trabalhar bem, porque você sempre tá ali, meu Deus, tentando se recuperar da refeição que você fez, né. E aí, outra coisa também, problemas financeiros que a gula traz, porque acaba que a gente, não tem muito controle financeiro, o nosso dinheiro vai todo em comida. E isso é uma coisa muito triste, porque aí a gente não consegue fazer uma coisa que a gente gostaria, sei lá, queria ir no salão, mas o meu dinheiro vai todo em comida. E não em comida que eu preciso, vai em comida inclusive que eu não preciso, mas que eu achava que no momento eu precisava, né. E aí eu não consigo fazer outras coisas, ou estabelecer outras prioridades com o meu dinheiro, porque, a comida tá tomando conta de tudo, né. Isso é muito ruim. Outra coisa, falta de controle, de irritação, é uma irritação. Quando a gente é guloso, como eu disse, a gente tende a ficar cada vez mais insensível a outras pessoas, porque a gente só pensa em nós e no nosso estômago. Então a gente começa a ficar mais irritado, né, a gente começa a ficar mais impaciente com os outros, então a gula, ela tem esses frutos aí importantes. E aí você, por exemplo, se você é uma pessoa muito gulosa, você não consegue fazer pequenos sacrifícios. E eu não tô falando, por exemplo, só de: "Ah, tem um doce aqui, eu não vou comer". Tô falando de qualquer sacrifício. Por exemplo, você não consegue passar calor um tempinho a mais, porque, enfim, você tá na casa de uma pessoa mais simples, né, tudo te incomoda. Você não consegue dizer, não para uma coisa ali rapidinha, para algo que está tomando a sua atenção, é porque você precisa estar o tempo todo confortável, né. Então uma pessoa gulosa, ela não consegue dizer não. Ela não consegue fazer pequenos sacrifícios, de andar uma distância maior, de fazer qualquer coisa, porque tudo está sempre ao serviço dela. Eu sou impaciente, né, tudo tem que estar ali alinhadinho para mim. Então esse é um outro fruto da gula, né. Então, coloca a comida na frente das pessoas, né, a comida ela vai à frente, a comida é o mais importante. E a pessoa não faz isso conscientemente, tá. Quando a gente é guloso, a gente vai se dessensibilizando com as pessoas aos poucos, e aí a comida toma a frente, tá. Então acaba que se torna uma pessoa difícil de se conviver. Por que uma pessoa gulosa é difícil de se conviver? Como eu falei lá, tem vários tipos de gula, não é só comer a quantidade. Mas, por exemplo, imagina uma família que está passando por alguma dificuldade financeira e tem uma pessoa gulosa ali, ela come tudo, né, ela come se ela tem a gula por quantidade, ela come tudo, e aí, às vezes, a mãe estava pensando assim: "Nossa, eu vou fazer essa quantidade de comida, vai dar para o almoço e para a janta", e aí já não dá mais, porque a pessoa comeu tudo. E aí é muito difícil, né, você fala assim: "Meu Deus", a pessoa que cozinha para alguém guloso, ela vive tensa. Ou ela vive tensa pela quantidade, fala assim: "Nossa, não vai dar, eu fiz e não vai dar, e agora?", e tudo. Ou então eu vou ter que perder mais tempo fazendo mais comida o tempo todo, porque nunca vai dar a quantidade. Ou então ela vive tensa porque a pessoa nunca está satisfeita, nada tá bom para aquela pessoa, né. Tudo tem que ser extremamente feito, tem que ter um negócio, bem preparado, tem que ter um negócio diferente, tem que ser tudo ter que ser muito requintado, nada pode ser simples, então assim, é muito difícil conviver com uma pessoa que é de fato gulosa, né. Então, assim, quantas vezes, né, vocês já ouviram falar ou até já conviveram com pessoas que, assim, a pessoa chega, olha a panela e fala assim: "Nossa, eh meu Deus do céu, eu não quero isso aqui não. Ai, você fez isso aqui hoje e tal?". Aí a pessoa que cozinhou fica assim, triste, devastada. Então, assim, esse é um dos motivos por não querer ter gula, né. Então, assim, eu quero falar para vocês que existem remédios
pra gula, né, porque eu sei que eu falei todas essas coisas aqui, aí você fala assim: "Meu Deus do céu, eu tenho tudo isso e agora, né, eu sou uma pessoa gulosa, o que que eu vou fazer?". E tudo isso tá me prejudicando muito, mas tá, né. O mais importante é isso, é quando a gente enxerga um problema, joga luz sobre ele e entende o que que a gente precisa fazer. Então eu quero te dizer que existem remédios para que a gente possa melhorar essa questão da gula. E eu vou falar, desses remédios no nosso próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito longo, mas eu queria muito que você ficasse aqui comigo, porque na próxima semana a gente vai ter o nosso vídeo sobre a virtude da temperança, que é a virtude que combate o nosso vício da gula. Eu vou falar sobre estratégias para poder, superar esse vício e para poder também, viver melhor. Mas por enquanto, com esse vídeo aqui, eu não quero que você fique assim: "Nossa, mas você falou, falou, falou da gula e não deu solução". Não, eu quero que esse vídeo ele seja um exame de consciência para você, para que você possa analisar se você está sendo guloso, se isso está tomando conta da sua vida e se você precisa melhorar. Então é isso. Se você ficou até o fim aqui comigo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixa um comentário aqui para mim, me falando se isso é uma luta que você tem, se você enxergou que você tem esse problema e como que você vai fazer aí para tentar superá-lo. Eu te espero semana que vem e a gente vai conversar sobre as soluções para isso.